Olá galera, tudo bem? Em decorrência do vídeo que eu fiz recentemente sobre a Páscoa, me pediram para dar uma aprofundada no tema, então eu vou fazer um vídeo rápido aqui para vocês falando sobre o livro que eu vou publicar recentemente, né? Em breve, aliás, que é Jesus de Nazaré entre o messianismo e o reino de Deus. Não é? Então, assim, o foco desse livro, primeiramente, é assim, falar sobre o Jesus histórico, né? Que é diferente do Jesus da fé, do Cristo da fé, que é apresentado pelas religiões. Né? Então, o foco que eu estou pegando é a partir da história e da arqueologia. Né? Então, primeiramente, a gente precisa saber que historicamente praticamente não temos fontes diretas, né, sobre Jesus de Nazaré, principalmente arqueológicas. Não temos escritos de historiadores contemporâneos de Jesus que tenham falado dele, né? Temos assim Flávio Josefo, que foi um escritor judeu do final do século I, que ele citou Jesus, mas essa passagem que ele teria citado foi interpolada. Temos alguns autores romanos, como Cícero, Suetônio, que fazem referências a Jesus, mas assim, mais referências ao movimento do cristianismo que se seguiu do que propriamente ao Jesus histórico. E as fontes que a gente tem do Novo Testamento, ao contrário do que muita gente acha, eles não foram escritos nem por Marcos, nem por Mateus, nem por Lucas, nem por João. Né? Esses livros da Bíblia, esses evangelhos, foram escritos quase 70, 80 e até um século depois da morte de Jesus. E foi por autores que não foram testemunhas oculares de Jesus, não foram testemunhas de seguidores de Jesus, são autores que escreveram fora de Israel, em cidades do Império Romano, né? E são narrativas que procuram ali associar um pouco o cristianismo com a mitologia grega, né? Com objetivos de conversão, não com objetivos históricos, né? Eram objetivos doutrinários. Então, para se pensar o Jesus histórico, a gente tem que pensar o contexto antropológico, sociológico e cultural do Israel do primeiro século. Né? Nessa perspectiva, a gente consegue reconstruir um pouco do que seria o Jesus histórico. Os documentos mais antigos que falam sobre Jesus são as cartas paulinas, né? As cartas de Paulo. O grande problema é que Paulo não conheceu pessoalmente Jesus, né? Não conheceu o Jesus histórico. Paulo está ali nos anos 50 depois de Cristo, mas Paulo teve contato com testemunhas oculares de Jesus, que ele cita em Gálatas, que ele teve contato com João, com Pedro, com o irmão de Jesus que passou a liderar o movimento, né? Que é Tiago. Né? Então, Paulo ele teve contato com testemunhas oculares de Jesus, porém ele não teve contato com Jesus. Então ele elabora uma teologia que não é baseada no Jesus histórico, mas é baseado num Jesus da fé, né? Um Jesus que acabou sendo cultuado aí no cristianismo. Mas o nosso foco é o Jesus histórico, né? Então, assim, existe diferença entre quem foi realmente Jesus enquanto homem e as narrativas milagrosas que são apresentadas no Novo Testamento. Então, meu livro, que vai se chamar Jesus de Nazaré entre o messianismo e o reino de Deus. Então, vou fazer um breve resumo. Primeiramente, assim, em relação à questão do messianismo, né? Se falar Jesus é o Messias, não é? O que é o messianismo? O messianismo era uma tradição antiga de Israel que nasceu com a monarquia, né? Então, ela é muito associada principalmente à figura do rei Davi. Porque o que significa o Messias? O Messias é o ungido, né? Então, reis, sacerdotes e profetas eram ungidos com óleo, né? E o que era a unção? A unção é um ritual de consagração do objeto ou uma pessoa, né, ao Deus de Israel, Deus Yahvé, né? Então, o rei Davi ele foi ungido como rei pelo profeta Samuel.
né? E assim, o reino de Davi é tido no Novo Testamento, né, na Bíblia hebraica, como sendo o protótipo do reino de Deus e que seria ali, segundo as narrativas bíblicas, né, o auge do reino de Israel, que teria ali a monarquia unificada, a unificação dos reinos de Judá e Israel, que eram reinos distintos, que teriam sido unificados no reinado de Davi, né? Muito embora a arqueologia demonstre que isso é uma narrativa mítica, mas essa ideia do Messias como sendo assim o rei que estabelece a soberania da terra de Israel é o que predominou na tradição do messianismo judaico, né? E essa ideia de messianismo também foi se modificando com o tempo, né? Quando Israel foi invadida, né, e vencida pela Babilônia, e os judaítas foram levados como cativos para a Babilônia, e o templo foi destruído, passou-se a cultuar uma expectativa messiânica que teria a ver com um libertador, né, da nação de Israel, que restabeleceria o reino davídico, né? Então os profetas todos vão falar do Messias principalmente como descendente do rei Davi, né? Então a maioria dos profetas messiânicos vai nessa linha da descendência do rei Davi, que restabeleceria o reino de Israel, que libertaria Israel das nações estrangeiras, né? Então, assim, Israel, durante toda a sua história, sempre foi dominado por nações estrangeiras. E na época de Jesus, era dominada pelo Império Romano. E Jesus era de Nazaré, na Galileia, em que era uma terra que tinha basicamente camponeses e pescadores. E o Império Romano, ele cobrava tributos exorbitantes, né? Então, assim, os cidadãos tinham que pagar o tributo para o Império Romano, o tributo para o templo, o tributo pelos donos da terra. Então, os camponeses, praticamente, de toda a produção que eles tinham para se sustentar, quase 80% dessa produção era de impostos. Então, assim, a população camponesa vivia num estado de extrema miséria, né? E esse era o contexto que Jesus de Nazaré nasceu e viveu, né? Ele viveu toda essa miséria que a Galileia vivia em função da dominação romana, né? E também que a expectativa de libertação de Israel, que isso já se baseia nas narrativas do Êxodo, da questão de que a terra de Israel era uma terra prometida de Deus ao povo de Israel, né? E no entanto essa terra sempre estava dominada por estrangeiros. Então Jesus, ele compartilha de tudo isso, e na época dele existia um movimento revolucionário muito forte com diversos candidatos messiânicos, como Judas Galileu, o próprio João Batista, Atronges, o profeta egípcio, Teudas, Simão Barjora. Então vários candidatos messiânicos que desenvolvem movimentos revolucionários para libertar Israel dos romanos. E o movimento de Jesus também tem essa função de libertação. Só que o movimento de Jesus é baseado nos excluídos, nos desfavorecidos, né? Tanto que os pilares do movimento de Jesus, que é o movimento do reino de Deus, é um movimento baseado na comensalidade, né? Que seria a partilha da comida, a fartura alimentar, já que o camponês ele sempre passava fome, né? É um reino em oposição ao Império Romano, que é um reino de guerra. O reino de Deus pregado por Jesus é um reino de paz, né? Mas o que vem a ser o reino de Deus, o movimento do reino de Deus de Jesus? Seria uma nova ordem social, né? Que ele pretendia implantar, em que os desfavorecidos, como os camponeses, os pescadores, as prostitutas, os mendigos, toda essa população excluída, né, da elite social, que essa população fosse privilegiada. Mas o movimento de Jesus é um movimento intrajudaico, né? É um movimento de judeu para judeu. Jesus nunca quis criar uma nova religião e ele não criou uma nova religião. Jesus sempre foi judeu de nascimento e morte. Os seguidores de Jesus do século I, que eram moradores de cidades grandes, né? O movimento de Jesus é um movimento
de cidade pequena, de interior, é um movimento camponês. O cristianismo foi se desenvolver fora de Israel, na cidade do Império Romano, numa cultura helenizada, muito influenciada pela cultura grega. Então, esse ambiente que foi se desenvolver o cristianismo, que é um movimento diferente do movimento original de Jesus. O movimento de Jesus originalmente é um movimento judaico de libertação de Israel do Império Romano para estabelecer o reino de Deus, que seria uma nova ordem social com a soberania de Israel, sem dominação de nenhuma nação estrangeira, um reino baseado na paz, baseado na igualdade de gênero, em que as mulheres também teriam voz ativa, um movimento baseado na comensalidade, que seria a fartura da comida distribuída igualitariamente, principalmente para os pobres, e um movimento governado pelas leis de Deus, que na visão de Jesus como judeu seriam as leis mosaicas, né? Então, essa era o significado da mensagem do movimento de Jesus. Infelizmente, né, quando ele entrou em Jerusalém na Páscoa, que seria ali quando ele tinha mais ou menos 30 e poucos anos, 33, por aí, que quando ele adentra em Jerusalém para pregar esse movimento, que ele até vai ao templo, faz toda aquela arruaça que é narrada na Bíblia, infelizmente ele foi capturado pela autoridade romana, porque esses candidatos messiânicos, quando os romanos capturavam, era direto para a cruz. Ou eram degolados ou eram crucificados. Por quê? Porque esses movimentos messiânicos eram interpretados pela autoridade romana como movimentos de insubordinação ao Império Romano. Então Jesus está pregando o movimento do reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus para os romanos era justamente o Império Romano, já que o imperador ele era visto como filho de Deus e como o próprio Deus, né? Então, o reino de Deus no Império Romano era o próprio poder nas mãos dos romanos. Então, Jesus é visto como um subversivo, por isso que ele foi crucificado e na cruz está lá Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Porque o título messiânico que Jesus poderia estar reivindicando, esse movimento de líder de uma revolução de libertação de Israel, é lido como um movimento de insubordinação em que ele quer criar um novo reino e por isso o título Rei dos Judeus, porque o Messias seria em última instância o Rei dos Judeus. E conspirar politicamente contra o Império Romano é um crime de sedição, né? Ou seja, de revolucionário, né? De terrorismo, né? Esses movimentos são lidos nessa época do Império Romano como terrorista. Então, em subordinação ao Estado, é terrorista, vai para a cruz. Então, esse é o contexto da época de Jesus, isso é verdade histórica. E essa dominação romana, que já vinha gerando uma insatisfação, diversos movimentos revolucionários, foi o que culminou com a guerra romano-judaica no ano 70, que culminou com a destruição do templo de Israel, que assim, o primeiro templo havia sido destruído pelos babilônios em 587 a.C., e o segundo templo foi destruído em 70, né, com o imperador Tito e Vespasiano. Bom, pessoal, isso seria uma breve introdução aí para vocês entenderem o que era o messianismo em Jesus, né, que era essa liderança de se libertar Israel das nações estrangeiras para restaurar o reino de Deus, né, ou o reino davídico, que era a noção que se tinha do que era o verdadeiro reino de Israel, né? E o movimento de Jesus, né, que eu denominei aí, como eu falei, do reino de Deus, entre o messianismo e o reino de Deus, então as duas coisas estão articuladas, né? O Messias enquanto aquele libertador das nações estrangeiras que vai restaurar, né, o reino davídico, ou o reino de Deus, o reino de Israel. Então, essa seria a missão que Jesus tentou implantar. O resto que veio depois disso aí é pura ficção teológica, de ressuscitou,
ficou na terra por 40 dias, depois ascendeu ao céu. Essas questões todas, assim, são questões mitológicas que historicamente não temos como comprovar. Mas, assim, o nosso objetivo aqui também não é questionar a crença de ninguém, questionar a fé de ninguém, mas explicar um pouco do que é o contexto histórico, tá bom? Grande abraço!